Queridos irmãos, queridas irmãs, os internautas, que também nesse momento nos dá a honra com a sua audiência. Quero, pois, com muita alegria, com muito gozo e contentamento, cumprimentá-los a todos, aos presentes, aos nossos irmãos, que nesse momento, por motivo justo, não puderam estar aqui conosco. Sejam bem-vindos, todos vocês, irmãos, e aos nossos amigos e irmãos internautas, sejam todos bem-vindos a este canal da Congregação de Belo Horizonte. Irmãos, desejo que as bênçãos de Deus, do seu glorioso e divino Espírito, bem como as bênçãos de Jesus, seu Filho, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo, estejam com todos, e que verdadeiramente os nossos irmãos estejam desfrutando e usufruindo de todas essas plenitudes celestiais, ou seja, das bênçãos e da graça de todo o poder celeste. Agradeço a todos vocês, desde já, pelo esforço e a dedicação, o amor para com este momento e para com esta reunião, fazendo com que o clima nesse momento, como está um pouco frio, não fizesse conta do mesmo. E aqui vocês estão. E em nome da Santa Avó Rosa, por isso, eu agradeço o empenho e esforço de vocês. Amém. Por gentileza, eu convido os que estão sentados, os que puderem, a ficar em pé, para que em sentido de oração, irmãos, nós possamos dar início a este culto. Dizer a todos vocês que já foi designados do alto céus santos e anjos para estar conosco, e nós estamos na presença de Deus, destes santos, da Santa Avó Rosa e de todo o poder celestial. Curvem a sua cabeça, mãos para os céus, vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Querido Pai, Senhor nosso Deus, que alegria, que felicidade nos proporciona, como tem nos proporcionado o Senhor. Aqui estamos mais uma vez, reunidos e unidos numa só fé, com muita alegria, com muito regozijo em nossa alma, em saber que estamos diante do Senhor em uma comunhão perfeita com o Teu reino. Senhor Deus, nós queremos neste momento muito agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade concedida, ao Teu Espírito, a nossa gratidão, nosso amor, nosso carinho, igualmente a Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor, Salvador da humanidade, o nosso Príncipe e o nosso Rei. Jesus bendito, Jesus glorioso, és digno do nosso carinho, do nosso amor, da nossa veneração, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Igualmente a sua mãe, nossa querida mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa gratidão, Jesus. És tua mãe, és nossa mãe, é a mãe do povo de Deus, que tens cuidado de nós continuamente, não dorme. A Senhora, ó Mãe, com a Santa Avó Rosa, o nosso glorioso e venerável Espírito Consolador, com o irmão Aldo, o profeta glorioso do nosso Deus, nos guardando, nos amparando, nos dando a vida que precisamos para vencer o mundo e vencer estes dias na terra. E nesse momento, Santíssima e querida Avó Rosa, querida Mãe Santíssima Maria, Santo irmão Aldo, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoe a nossa reunião, desde o início ao término, todos os atos da mesma, para que verdadeiramente o reino dos céus sejam louvados, honrados e glorificados para
todo sempre. Amém. Hino do nosso inário e Igreja Forte, cantaremos. Amém. Por gentileza, podem sentar os nossos irmãos. Eu declaro, irmãos, a nossa reunião iniciada para a alegria e o contentamento do reino dos céus e para todos nós apostólicos. E nesse momento, nós vamos prosseguir com o nosso culto, onde então, irmãos, esta é uma parte de louvor por parte de toda a igreja. Aqueles que queiram, participem também, podem cantar, porque assim estarão todos participando da glorificação ao reino dos céus. Então, irmãos, fiquem bem à vontade a todos. Nós vamos dar início então com o hino do nosso inário, que tem seu título Há nesta terra um povo, de número 66. Há nesta terra um povo, povo que se consagrou para viver santamente tudo que Deus ordenou. Este é o povo apostólico, um povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória e da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo, povo que é mesmo de Deus, da Santa Rosa, com o seu grande poder, que luta de todas as formas e nos ajuda a vencer. Este é o povo apostólico, um povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória e da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo, povo que é mesmo de Deus. A seguir, o hino de número 68, cujo título, Meu Ministério. Um ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória, para espalhar sua luz.
Próximo hino. Não há na terra, não há. 65. Não há na terra, não há quem nos faça parar. Não há problema, não há quem nos faça recuar. Somos o povo apostólico, o povo santo de Deus, povo que luta e não é derrotado, povo que é dos céus. Não há problema, não há que nos faça recuar. Para encerrar esta parte de louvor, vamos cantar o hino de número 71, cujo título Avançai. Empunhando o Evangelho de Cristo, ó irmão, sem temer, avançai, sempre avante com fé a marchar e o Consolador proclamar. Enviarei outro Consolador. Foi a sua palavra final, quem pregar o que o Mestre mandou, herdará um galardão de esplendor. Amém. Prezados, nesse momento nós vamos ouvir a apresentação do nosso coral. Portanto, por gentileza, convido os mesmos a apresentar o hino Mão Poderosa. Vamos ouvir, irmãos. Com muita alegria.
Prezados, hoje, esta mão poderosa está nos céus em espírito e verdade. Continua, muito mais ainda, trabalhando o Santo Irmão Aldo, trabalhando em prol as nossas vidas, a vida desta igreja, auxiliando o nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, Ele com a Santa Vó Rosa, os demais santos e anjos da glória celestial. Precisamos crer assim, porque é uma realidade, irmãos. E bem-aventurado e feliz aquele que crê desta forma, que aceita esta realidade, que é uma verdade. Nós vamos ouvir neste momento, irmãos, também com o nosso coral, o hino que tem seu título Mocidade Apostólica. Vamos ouvir.
Amém. Os irmãos observaram aí que eu mudei a sequência dos hinos, mas eu não o fiz por minha conta. Para tanto, eu pedi autorização para o regente, ok? Queridos irmãos e irmãs, nós vamos, nesse momento, passar para a parte da contribuição. Contribuição espontânea e generosa, que nós o fazemos nas nossas reuniões. A oportunidade que nós temos, irmãos, de compartilhar com a obra de Deus. É o momento propício. Nós, com amor, com reconhecimento e gratidão, procurar fazer a nossa parte, irmãos, diante do que temos, diante do que já recebemos de Deus. Nós acabamos de ouvir nesse momento este hino a respeito de um convite. Irmãos, a nossa contribuição, na verdade, podemos dizer que faz parte também de um convite, porque a nossa contribuição espontânea e generosa é justamente para isto. É para que aqueles que não conhecem possam também ter a oportunidade de conhecer, ouvindo os programas radiofônicos, ou por meio da internet, ou púlpito. Portanto, irmãos, é preciso que o mundo venha conhecer, pelo menos, conheça, que possa contemplar, irmãos, que Deus, diante da sua misericórdia, a infinita misericórdia, Ele está dando a oportunidade para que amanhã ninguém venha dizer: eu não sabia, eu não conhecia, eu não vi falar. Entendeu, irmãos? Enquanto isso, vamos nós fazendo a nossa parte, porque pelo menos diante de Deus, a nossa consciência possa estar tranquila. A minha parte eu fiz. Se não veio, se não está conosco, se não escolheram este santo caminho, se não aceitaram este santo caminho, esta santa igreja, esta oportunidade de salvação, não foi culpa minha. Eu compartilhei para que o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador fosse anunciado, o Evangelho de Jesus do Reino dos Céus fosse anunciado, que a igreja restaurada fosse pregada. Eu vou ler a mensagem, irmãos, em seguida eu vou fazer uma oração para consagrar as ofertas que os irmãos prepararam para esta noite. Prezados irmãos apostólicos, a sua dedicação em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama aos que contribuem com alegria no coração, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Deus
e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem ao seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos de seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra. Também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, honrada e santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levar avante essa obra de salvação e de redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Irmãos, contribuam com amor e dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor, o nosso Deus. Amém. Irmãos, aí está mais uma vez, embora todos nós sabemos, conhecemos, irmãos, da responsabilidade de cada um de nós. Então é o bastante que ouviram mais uma vez e o pouco que eu pude comentar sobre o assunto. Portanto, faça a sua parte, vamos fazer nossa parte, vamos trabalhar, irmãos, enquanto é tempo, porque a noite vem e depois nada podemos fazer. Curvem a sua cabeça, eu vou fazer uma oração para consagrar as ofertas que os nossos irmãos prepararam para a reunião desta noite. Santíssimo, querido e eterno Deus, mais uma vez nos dá a oportunidade, ó Pai, de poder compartilhar com a Tua obra, contribuindo espontaneamente e generosamente para o crescimento da mesma e também para o conhecimento de muitos que até então não puderam ter a oportunidade de ouvir, conhecer esta igreja, Tua obra na terra. Pedimos-te ao Senhor nesse momento, com o Teu Filho, o Teu Espírito e todos os Teus santos, consagra as ofertas que nós, Teus filhos, preparamos para esta noite. Abençoem da mesma forma aqueles que não vieram preparados para este fim. Portanto, eu declaro, ó irmãos, as ofertas dos irmãos consagradas em nome de todo o poder celestial. Amém. As nossas irmãs, por gentileza, poderão percorrer o salão e recolher as ofertas dos irmãos. Em seus devidos lugares, os nossos irmãos irão depositar na salva a sua oferta. Os demais, da mesma forma, serão abençoados pelo nosso Espírito Consolador, pelo Santo Irmão Aldo e por todo o poder celestial. Irmãos, eu aproveito a oportunidade para transmitir o que é preciso para o conhecimento de todos. Santa Comunhão na sede, avisamos,
Avisamos e convidamos a todos os nossos irmãos da sede e congregações vizinhas para a realização do sacramento da Santa Comunhão no dia 8 de agosto em nossa sede, com início às 17 horas. Em virtude da flexibilização, realizaremos apenas uma Santa Comunhão. Contamos com a presença de todos os nossos irmãos para este importante sacramento. Santa Comunhão na sede e nas congregações. Convidamos todas as nossas congregações a realizarem o sacramento da Santa Comunhão no dia 29 de agosto, onde comemoraremos também o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Solicitamos aos responsáveis da congregação que entrem em contato com o setor de escalas. E também, irmãos, a nota a respeito do retorno das reuniões. Os irmãos, é a mesma, então já é do conhecimento dos irmãos, observando as recomendações, as restrições e assim sucessivamente, tudo quanto os nossos irmãos já está a par do recado já há alguns dias. Irmãos, tem aqui também um recado, mas esse recado aqui eu vou deixar ele para ler depois da mensagem, porque se trata ao assunto da mensagem, ok? Então eu vou deixar ele para depois. Achei melhor assim. Nós vamos prosseguir com o nosso coral. Nós vamos ouvir neste momento com a nossa orquestra, por gentileza, irá apresentar o hino tocado, cujo título Obediência e Consagração. Vamos ouvir.
Para encerrar o trabalho do nosso coral, eu convido nesse momento o coral a apresentar o hino, O Valor da Vida. Irmãos, observem bem a letra deste hino, esta mensagem tão importante para nós nos dias de hoje, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, vamos meditar, a partir de agora, já interagindo esta mensagem cantada com a mensagem escrita. Irmãos, que nós vamos meditar daqui a pouco. Então vamos interagir ambos, a mensagem cantada e a mensagem escrita, com muito carinho, com muito amor. E, irmãos, com uma observância muito grande, irmãos, de nesse momento, por exemplo, eu olhar para esse templo e ver este salão vazio. Irmãos, eu vou ser bem categórico com vocês que me ouvem nesse momento. Com vocês que não se importaram com o frio, com vocês que não se um com um dia às vezes de trabalho, de correria, e vieram para fazer sua parte para com Deus. Em um momento que nós estamos tanto precisando de Deus, de Jesus, do Consolador e do profeta Aldo, dos anjos, para cuidar de nós. Irmãos, não vou chegar a este ponto, mas é possível neste momento, com menos de 1 minuto, eu contar quantos que nesse momento estão olhando para mim, que está me ouvindo nesse momento. Aonde estão meus irmãos? Ou melhor, aonde está a parte dos meus irmãos? Irmãos, a internet não é para o apostólico. Não são para os apostólicos a internet, esta reunião online nesse momento, que até então, nesse momento, você pode estar me ouvindo, que você poderia estar aqui conosco, fazendo parte deste tão belo e glorioso coral, em uma comunhão com os demais, e em uma comunhão com o reino dos céus, com os santos e os anjos. A reunião online é para aquele que na sua casa, na sua cidade, melhor, não tem uma congregação. E muitas vezes estes, que até então não tem um templo, uma congregação na sua cidade, esse até então faz um sacrifício que pelo menos uma vez por mês estar aqui conosco, estar em uma comunhão com Deus e com seus santos. Olha, irmãos, não é mais momento para estarmos em casa preso, não. Aliás, nunca foi para ficar preso em casa. Como os ouvimos, fica em casa. Irmãos, é hora de abrir nossos olhos. A doença, não existe barreira para a doença, não existe parede. Na igreja, irmãos, faz um esforcinho. Eu fiz um sacrifício tão grande para chegar aqui e topar uma parte, esta parte que eu não estou presenciando. Não estou aqui me vangloriando, não, irmãos, jamais.
Mas vamos fazer um sacrifício. Vamos buscar a Deus cada vez mais, irmãos. Se esforce um pouquinho. Deixa a online para aqueles que não podem estar aqui hoje e amanhã. Mas vem fazer sua parte, porque amanhã isso pode lhe fazer muita falta. Estão me entendendo, irmãos? Estou falando para aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Não estou magoando ninguém, não estou exortando ninguém, mas é um pedido que eu estou fazendo. É este amigo que está fazendo um pedido a você neste momento. Esse descaso, esse pouco caso para com Deus poderá lhe fazer falta amanhã. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo poderá lhe fazer falta. Desculpa os irmãos que eu interrompi um pouquinho o coral, mas vamos ouvir agora então, irmãos, o valor da vida. Por gentileza, regente. Vale mais, vale muito mais o pouco com Jesus, vivendo sempre em paz, e o coração que vive sempre em paz tem tempo para servir a Deus e ganha muito mais. Que vale ter o mundo e as riquezas, ganhar tudo na vida e a alma ser vazia, porque sem Deus o muito não é nada, e o coração vazio não tem paz nem alegria.
assim falou o servo do Senhor, Davi, o poderoso, servo de Deus, o Criador. Já fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Esta verdade ele provou. E com Deus e a Santa Vovosa, vivendo sempre em paz, temos o pão de cada dia. Pois vale mais, vale muito mais o pouco com Jesus, tendo paz e alegria. Muito bem, irmãos. Amém. Irmãos, com este hino, com este belíssimo hino, esta belíssima mensagem, nós encerramos o trabalho do nosso coral com muito êxito, com muita beleza e com muita profundeza. E nesse momento, irmãos, nós vamos passar para a última parte da nossa reunião. E como os irmãos observaram, irmãos, é no amor e é na paz que com Jesus rende mais. Rende muito mais, irmãos. E é na paz, é no amor. E como eu havia pedido, para que os irmãos pudessem focar bastante nessa mensagem, porque nós vamos nesse momento interagir, irmãos, a mesma com esta mensagem que tem seu título, A Lei do Amor, o grande mandamento do Senhor. Irmãos, e antes de adentrar a leitura, já vamos meditando, irmãos, e da forma que ouviram o nosso coral,
Os irmãos também, nesse momento, como estão, então vai meditar, vamos meditar nós juntos, porque eu estou aqui também para compartilhar com os irmãos. Eu preciso da forma que os irmãos nesse momento vão fazer um exame de consciência. Quem me ouve em seu lar neste momento, os nossos irmãos, ou que não seja ainda os nossos irmãos, se nós, qualquer hora, momento, que nós não sabemos, o nosso percurso vier terminar na terra, parece ser meio pesado o que eu vou pedir, mas não é não, irmãos. Para nós apostólicos, não. Porque nós temos, baseando também pela minha pessoa, um tempo de faculdade, de escola, ao ponto de estarmos bem preparados para que naquele momento, irmãos, Deus, Jesus e hoje a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, não poder ter uma decepção com aquele ou com aquela que muitas vezes lhes deu a oportunidade, a honra, o privilégio, meu irmão, de dar as suas mãos santas e poderosas para beijá-los. Então nós não estamos nesse ponto mais não, irmãos. Nós não estamos nesta era mais, meus irmãos. É preciso se esforçar um pouco mais. Nós todos do ministério, ou membro, enfim, o apostólico, que já conhece, já conheceu, já aprendeu, por um professor dos professores. Estimados irmãos, o amado apóstolo São Mateus deixou registrado os seguintes ensinamentos do Mestre Jesus, quando um fariseu, perito na lei, pôs à prova o nosso Senhor com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu sentimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, deste mandamento, irmãos, Jesus resumiu, fez um resumo de todos os mandamentos deixados pelo profeta Moisés. Então este sentimento, este mandamento, Jesus resumiu tudo. Meu irmão, estes sentimentos, o sentimento do amor, se não estiver voltado para um espírito, para um coração, ao ponto de um amor para com si próprio, dificilmente herdará o reino dos céus. Dificilmente, irmãos. Se esta pequena palavra, tão pequena,
mas que tem um valor imensurável e um sentido, posso sem exagero, meu irmão, minha irmã, um sentido maior do que este planeta. Tá bem? Porque este sentimento tanto pode dar a vida, tanto pode dar a condenação. Porque se não há este amor dentro de si, obviamente não tem a obediência, não tem a consagração, não tem a misericórdia. Portanto, o amor é um mandamento da lei divina. Se você prescreve o amor, está falando da lei de Deus. Observem a grande e perfeita relação que Jesus faz entre o amor e a lei divina. Para Jesus não existe amor sem obediência à lei. Mas ele diz mais do que isto. Jesus coloca a comunhão com Deus junto à guarda e prática dos mandamentos. Quando aceitamos, guardamos, observamos e praticamos os mandamentos, o Pai nos ama, e todo aquele que o Pai ama, Jesus também o ama. Irmãos, observaram que tópico tão profundo? O quanto é o amor, o quanto é preciso ter amor, ser irmão de verdade, amar o próximo. Irmãos, e isto não está existindo por parte de muitos que estão nesta escola. Ouve o professor, mas não me refiro a mim, irmãos. Nosso professor que eu me refiro foi o profeta. Ouve o professor, ouviu o professor, mas entrou aqui e saiu à minha direita. Não entendeu ainda, irmãos, que com as coisinhas, as encrencas, as brigas, as contendas, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de paciência, isso não lhes dará o que o senhor, o que a senhora, você, aquele que está em casa, está me ouvindo nesse momento, o direito à vida eterna. Não. Porque, irmãos, está aqui bem claro, está aqui bem legível o que é esse sentimento, o seu sentido e o seu significado. Porque Deus é amor. O Espírito Santo de Deus é amor. Jesus é amor, a Santa Avó Rosa é amor, os profetas, os apóstolos é amor, o irmão Aldo é amor. Ele nos deu esse exemplo. Ele nos deu. Eu sou testemunha, vocês também são, meus irmãos. Ele foi um exemplo de amor, de misericordioso, bondoso, amoroso, paciencioso, mesmo nas horas difíceis. Enquanto alguém estava ali apunhalando ele pelas costas, ele estava sorrindo para você. Estou exagerando? Eu sou, vocês também são, eu sou testemunha disto. Porque naqueles dias em que alguém estava apunhalando ele pelas costas, eu estava lá. Ele estava sorrindo para mim. Ele sorriu para mim. Ele sorriu para tantos quantos que tiveram a oportunidade, o privilégio de se aproximar diante de um servo, deste servo de Deus, o santo profeta. Jesus foi um exemplo de amor. A Santa Avó Rosa foi um exemplo de amor em todos os momentos, mesmo nas horas difíceis, nas horas de luta, de sofrimento,
de perseguição, de calúnia e de difamação. Jamais eles retribuíram isto com o mal, mas sim, irmãos, ele fez com que o amor divino, o amor de Deus, o amor do seu Espírito, seu exemplo fosse maior, fosse combatido em todos os momentos de vida desse servo de Deus na terra, assim como se deu com o Consolador, a Santa Vó Rosa e Jesus, indiscutível. Os momentos de dores, de sacrifício, de sangue correndo seu rosto, os cravos penetrando em suas mãos e seus pés, mesmo assim, ele estava ali, sendo dominado pelo amor divino, pelo amor de Deus. Então, não se pode permanecer no amor de Cristo sem obedecer e praticar os mandamentos e ensinamentos de Jesus, que são o Evangelho do Reino dos Céus. A lei de Deus é uma expressão de sua graça. A lei é o plano de Deus para o seu povo santificado desfrutar da comunhão com Ele. Não é errado aconselhar e orientar os outros à obediência. Veja o quanto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos aconselharam a amarmos a doutrina e disciplina de nossa igreja e a sermos verdadeiros e amorosos com os nossos irmãos. Hoje, relembramos estas mensagens como regras de vida para todos os irmãos, pois se realmente temos fé e se realmente cremos, a obediência vem junto. São João deixou registrado: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que anda em amor conhece a Deus. Esta é a lei do amor. Este é o fundamento do reino dos céus. Existem duas alianças básicas: a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Ou seja, antes de Jesus e após o ministério do Divino Mestre. No Antigo Testamento, a aliança ou o pacto se estabeleceu nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, a aliança se estabelece na lei do amor, depois da vinda do nosso Senhor Jesus a esta terra, o qual cumpriu toda a lei e os 10 mandamentos de seu Pai. Nosso Deus nos deu um novo mandamento, a lei do amor, que se resume em tudo e se resume aos mandamentos até então do profeta Moisés. No Antigo Testamento, os mandamentos apontavam para o pecado, pois os homens criados por Deus na pureza abriram mão desta glória quando entraram em desobediência e passaram a viver sobre influência do pecado. Então, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, amando o homem sobremaneira, enviou o seu próprio Filho Jesus para mudar a natureza do homem, trabalhando justamente na raiz do problema, o coração do homem. O coração do homem, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer simplesmente colocar Deus em primeiro lugar. Esse mandamento conclama a todos os fiéis filhos de Deus a ter compromisso com Deus. Se não existir fé e compromisso com Deus, certamente não podemos dizer que Deus é importante para nós. Observem, meu irmão, minhas irmãs, isto é fato.
Como que pode existir a fé em nós se nós não tenhamos compromisso nenhum com Deus, com a Santa Avó Rosa, hoje com o Santo Irmão Aldo e com o nosso Senhor Jesus? O significado real de amar o próximo como a si mesmo está justamente nesta expressão: faça aos outros da mesma forma como quer que façam a você. Se não quisermos ser maltratados, tratemos bem a todos. Se não queremos ser humilhados, não humilhemos nosso próximo. Se queremos ser consolados quando estivermos tristes, consolemos a quem estiver entristecido. E se queremos ser perdoados, perdoemos a quem nos tem ofendido, assim por diante. Meu irmão, já ouviram uma expressão muito usada: eu não levo desaforo para casa? Mas essa pergunta que eu faço não é daquele lá que não está na faculdade, que não está na escola. Eu não estou falando daquele que não tem o conhecimento da matéria, mas eu estou me referindo àquele que tem o conhecimento da matéria, ou seja, desta doutrina, daquele que tem o conhecimento desta disciplina, daquele que tem o conhecimento dos mandamentos de Deus. Deste que eu estou falando, daquele apostólico. Eu não levo desaforo para casa. Não leva para casa, meu irmão, mas leva para um lugar que nunca mais te faz retornar. Esta é a lei. Os mandamentos e a lei do amor são os princípios que regem nossas vidas. Tudo o que fazemos deve se basear nisto. Deveríamos lutar para agirmos com amor em tudo o que fazemos. O amor deveria ser a motivação principal de nossas vidas. E nosso amor deveria ser manifestado em nossas ações e realizações cotidianas. Se não for assim, como poderá o amor de Deus habitar em nós? Meu irmão, rapidamente, que o horário está avançando, eu dou uma pausa aqui para relembrar uma coisa para o senhor, para a senhora. Como diante aqui está um ponto de interrogação neste tópico, eu também deixo um ponto de interrogação a vocês presentes, não julgando a vida de ninguém, nem os presentes, nem os que me ouvem nesta hora. Diante destes mandamentos, diante desses ensinos, diante deste amor, aqueles que ainda estão em nosso meio, que briga, que discute, que se divide, que não se ama. Eu vou dar a resposta. Creio eu que cada um de vocês nesse momento já deram a resposta, já está se dando a resposta. Porém, irmãos, para estes vai perder o seu tempo. Vai perder o seu tempo. Seja o membro, seja o corista, seja o regente, seja o músico, seja o pastor, principalmente. Principalmente. Por quê, pastor? Porque eu estou aqui, eu estou retransmitindo a doutrina, eu estou retransmitindo o que é o amor divino, o amor de Deus. Então nós somos irmãos
as peças principais a ser um exemplo e a perca de tempo, para que não fazer com que seja uma realidade, seja fato, esta lei dentro de nós. Vai perder o seu tempo. Mas por que eu posso afirmar desta forma? Com toda convicção, categoricamente eu sou convicto, diante do pouco conhecimento que eu tenho a respeito do Evangelho e a respeito às palavras de Jesus. Baseando nesta mensagem, neste aviso, nesta pregação divina do nosso irmão, bendito Jesus. Olhar para os céus, naquele grande dia, o grande dia que eu estou me referindo, meu irmão, não é quando se dará a consumação de tudo, porque até então eu não posso afirmar isto, o próprio Jesus não sabia. Imaginem nós, olhar para os céus, naquele grande dia. Ó Senhor, eu cantei para o Senhor, eu preguei o seu nome, ó Senhor, ou seja, eu preguei o seu nome, Jesus. Eu preguei hoje o seu nome, Santa Vó Rosa. Eu preguei o seu nome, Santo Irmão Aldo. E diante da palavra dele, do nosso irmão, do nosso rei, do nosso mestre, afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque praticais a iniquidade. Contudo, a maior manifestação do amor não é o mero compartilhar das coisas materiais, mas compartilharmos a nós mesmos e o serviço que prestamos aos outros, que é a nossa fé e o que resulta das nossas obras. É por isso que eu fiz essa referência, ok, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Vocês observaram. O próprio Jesus não tinha nada de material para compartilhar com os seus discípulos, apenas o seu amor, sua sabedoria e a sua vida, que deu por eles e por nós, para que nós também pudéssemos ter vida e amor para sempre, para toda a eternidade, para todo século dos séculos, nunca mais morrer, nunca mais perder. Irmãos, é o que o Senhor, você jovem, vem buscar nesta igreja hoje, é o que nós estamos buscando, é o que nós estamos almejando, irmãos. Que isso seja uma realidade, que isto não seja de uma grande, profunda e dolorosa decepção para o Pai que nos espera, para o nosso irmão, para o profeta, com os demais profetas e os apóstolos, as nossas rainhas, nossas mães celestiais, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, e de uma decepção, com dor e ranger de dentes, é o que descreve o Novo Testamento. Aos seus olhos espirituais, não ser digno de contemplar a luz e daquele que está nos céus e na sua vida, santos e anjos, não poder lhe acolher. E quem sabe, afastais-vos de mim, porque não te conheço. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo compartilharam o grande amor que possuíam em nosso benefício, fazendo-nos praticantes do reino dos céus, ainda nesta terra, como igreja apostólica, em sermos verdadeiros filhos de Deus, amados
se Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amaram e nos amam, devemos também amá-los e amarmos uns aos outros. Assim, iremos cumprir e aceitar o que Jesus nos deixou. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus em nossas vidas, e assim seremos seus filhos para todo sempre, para todos os séculos dos séculos. Amém. Como eu havia prometido, agora eu vou ler o aviso. A união também é um gesto de amor. Estimados irmãos, membros de todos os ministérios da Igreja Apostólica, pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, após ouvirem esta mensagem tão importante da lei do amor, pedimos com sinceridade que se dediquem e aprimorem o seu ministério nesta Santa Igreja Apostólica. Isto será uma grande prova de amor de cada um de nós por nosso Deus, por seus santos, por nossa Igreja Apostólica e por cada um de nossos irmãos. Meu irmão, minha irmã, o tempo esgotou. Porém, vamos fazer um esforço, irmãos, na nossa vida. Agradecido eu estou por vocês, por todos que puderam nos dar uma honra com a sua audiência. Mas eu também faço um pedido nesse momento. Como conselho, sendo pois um conselho e um pedido em nome do profeta Aldo, em nome de Jesus, da mesma forma eu compartilho com eles, em nome da Trindade excelsa, Deus, Jesus e o Espírito Santo, em nome da Virgem Maria, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, e em nome destes que estão aqui em nosso meio nesse momento, que foram designados por Deus para nos dar esta paz maravilhosa, para trazer este amor, para nos trazer o amor de Deus. Não tenha medo, irmãos. Tenha coragem. Vem para a igreja, vamos alimentar nosso espírito, vamos fortalecer nosso espírito. Não é a mesma coisa, meu irmão. Eu sou categórico também em dizer, eu sou sincero também, eu vou te falar para os irmãos, eu basio por mim. Lá na sua casa, vocês que estão me ouvindo agora nesse momento, os presentes, no seu lar, nós ficamos como vocês estão nesse momento. Olha que silêncio, olha que atenção, que educação de vocês. Nós diante do nosso aparelho, do nosso computador, nós estamos, nós porque eu também faço parte, eu basio por mim. Nós temos esta atenção, a reverência, o respeito? Não tem. De uma forma ou de outra acaba não tendo, irmãos, qualquer coisa se desperta. Bate o desejo de comer alguma coisa, já larga ali a sala, vai para a cozinha, para a geladeira, assim vai. Assim que funciona. A igreja, irmão, se não tivesse sentido, não precisava. Se não, para quê? Se fica em casa, não tenha medo não, irmãos. O irmão Aldo nos ensinou. Os irmãos se lembram, não tenha medo de nada, porque eu não tenho. E como nós apostólicos, como que eu vou ter medo de viajar? Como que eu vou ter medo de estar aí para o mundo?
Como que eu vou chegar aqui e falar para os irmãos: irmãos, tem coragem, se eu mesmo não tenho? Vamos ter coragem. Eu acho que eu proferi o seguinte: a doença não tem barreira para ela, não tem parede, então não adianta ficar preso, não adianta correr. Nós não temos saída, irmãos. Sabe qual é a saída que nós temos? Sabe o quê? O Senhor sabe, vocês sabem. Buscar a Deus, buscar a Jesus, se consagrar, obedecer, ter amor. Amém. Por gentileza, fique em pé. Irmãos, muito obrigado a vocês pelo o esforço, o sacrifício, pelas apresentações, que me ajudaram bastante. Eu falo assim, eu gosto sempre de proferir esse assunto para que vocês entendam. Vocês são muito importantes na obra de Deus, tá? Muito obrigado a vocês e a todos que se esforçaram para estarmos juntos em uma comunhão com Deus. Curvem sua cabeça. Santíssimo, querido e eterno Pai Celestial, graças te damos nesse momento e sempre, Pai, por tudo quanto o Senhor está nos dando nesses dias, em um mundo em que nós estamos vivendo tão complicado e tão tribulado, cumprindo-se as palavras do teu Filho, aprovado pelo Senhor Deus. Portanto, Pai, nesse momento, curvados estamos diante do Senhor, do teu Espírito, do teu Filho, das tuas rainhas, Maria Santíssima e Santa Borrosa, e dos profetas, dos teus profetas, dos apóstolos, dos anjos e dos santos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos de agradecimentos, de gratidão. Santo irmão Aldo, servo de Deus Altíssimo com os demais e com a Senhora ó Santa Borrosa, Mãe, Virgem Maria, toma conta de nós. Interceda a Deus por nós e por Jesus, pelo Espírito Santo, para com este povo, para com esta família, para com os internautas e para com esses nomes que estão nesta caixa de oração. Eu te peço, com toda humildade, te pedimos com toda simplicidade. Se preciso, querida avó, se preciso, ó Deus, tendes misericórdia de todos nós. Irmãos, recebam nesse momento as bênçãos desses santos em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite de descanso a todos vocês e que Deus os acompanhe, guardando-os, livrando de todos os males. Amém.